Vamos falar de Zwinglio. Este é um dos principais reformadores, porém muito esquecido. Acabou ofuscado por Lutero, seu contemporâneo, e por Calvino, que veio logo depois. E isso se dá pois viveu pouco. Ele foi morto em batalha. Ele é suíço, nasceu em 1º de janeiro de 1484 em Zurique e faleceu em 1531. Apesar de suíço, a região em que ele nasceu, a língua que predominava era alemã, né? Na Suíça ela tinha isso. Algumas regiões tinham predominavam algumas línguas. Ele nasceu alguns meses depois que Lutero. Tem praticamente a mesma idade de Lutero, são contemporâneos, né? Zwinglio se formou na escola humanista, recebendo influência humanista, e assumiu um grande pastorado em uma igreja em Zurique. Lá começou uma obra reformadora. Ele foi influenciado por Erasmo, por seu gosto pelas escrituras, e também por Lutero e seus escritos. Esse movimento da Reforma Suíça é um movimento independente. Acontece paralelo e não com influência de Lutero, a não ser pelos escritos, daquilo que tem sido divulgado acerca das ideias, sendo que cada um tinha o seu trabalho independente, paralelo. Quando ele foi pastor de sua igreja, em Zurique, ele implantou um modelo de pensamento completamente novo. Tudo tinha que ser conforme estava na Bíblia, com base nas Escrituras. Ele levou tão a sério, levou tão a sério a Escritura, que de todos os reformadores, ele é o que tem mais talento e conhecia sobre música. E apesar de conhecer e gostar da música, chegou ao ponto de retirar alguns instrumentos dentro da igreja por entender que se a Bíblia não descrevesse aquele certo instrumento, então não era para estar ali dentro da igreja. Ao contrário de Lutero. Ao contrário de Lutero, a conversão, né, de Zwinglio foi gradativa. O Zwinglio era padre católico, romano, e aos poucos foi reformando a igreja dele, trazendo para dentro das escrituras. Zwinglio era um grande pregador, né, extremamente capaz. Ele dominava as escritas. Arrumou confusão com os papas várias vezes, pregou contra o arregimentamento de jovens suíços para serem mercenários nas tropas do Papa. Achava isso um absurdo. E pregava contra as indulgências. Também foi um revolucionário, né? Onde também ele deu condições e trouxe teses, e dando condições aos sacerdotes, né? E os padres de se casarem, né? E isso aí, o Papa ficou maluco. No ano de 1519, em Zurique, quando assumiu o pastorado, houve uma peste que se espalhou por aquela região. Um quadro triste aconteceu, porque durante aquela peste foi visto médicos e pastores fugindo da cidade. Muito triste, né? Porque aqueles que deveriam estar ali cuidando dos doentes estavam fugindo. Mas o Íngrio ficou para cuidar daquelas pessoas e assim acabou ficando doente também, à beira da morte. Essa experiência, que quase levou à morte, fez com que ele saísse dali fortalecido e com muito mais vontade de trabalhar para a glória de Deus. Deus usou essa experiência na vida dele, né? Tremendo isso aí. Em 1523 foi um ano importante em Zurique, porque os líderes da cidade teriam que decidir se a cidade seria protestante ou católica. Era uma decisão do governo de cada cidade. E nesta ocasião, Zwinglio foi escolhido como defensor do protestantismo. Por ocasião disso, ele escreveu 67 artigos, muito parecido com as 95 teses, só que muito mais avançados. As 95 teses têm um tom muito católico, né?
porque era, na realidade, porque era tudo novo. E tratava de um monge agostiniano escrevendo para um papa. Enquanto esses 67 artigos têm um tom muito mais protestante, o que aconteceu que ninguém do lado católico se manifestou, porque ninguém queria enfrentar Zwingli no debate. Zwingli não teve dificuldades de convencer a cidade que a cidade deveria se tornar uma cidade protestante. O pensamento de Zwingli para Lutero era completamente diferente. Para Lutero, se a Bíblia não proibisse alguma coisa, não tinha problema, pode fazer. Por isso, a igreja daquela época tinha muitas práticas medievais. Já o Zwingli revolucionou, tirando todas as imagens da igreja, tirou os crucifixos, acabou com aquelas vestes especiais, acabou com os dias santos, pois ele achava que não tinha ordem na Bíblia, né? E, como a Bíblia não ordenava isso, não tinha nada apontando para isso, então essas coisas não precisavam ser utilizadas. Era uma forma que ele pensava. Zwingli teve problemas durante os primeiros 12 anos de reforma em Zurique, porque tinha pessoas que achavam que ele estava muito devagar na reforma. E isso não era verdade. Na realidade, ele estava muito mais rápido que Lutero, muito mais avançado. E ainda assim tinha gente que achava que ele estava muito devagar. Apesar de Zwingli e Lutero serem independentes nas suas reformas, na realidade, eles trabalhavam de formas paralelas, né? Um não dependia do outro. Mas o Zwingli, ele lia alguns escritos de Lutero para também se guiar, né? Porque ele era mais velho alguns meses que Zwingli naquela reforma ali que acontecia naquela região. Eles poderiam unir forças, né? Mas os dois tiveram dificuldades, né? Eles chegaram ao ponto de se encontrar, de fazer comitivas, uma espécie de congresso com outros reformistas naquela época, e de 15 teses que foram discutidas entre Zwingli e Lutero, só 14 foram votadas. Uma, eles não entraram em concordância, que é a ceia, né? Eles achava que Lutero achava que a ceia era o corpo de Cristo, e Zwingli achava que os elementos só eram elementos, e aquilo ali era uma prática da Bíblia, não deixava de ser espiritual. Enfim, Lutero bateu na mesa e disse que é aquilo ali, acabou, e que não aceite nenhum outro tipo de opinião de fora, né? Enfim, não conseguiram andar de acordo. Zwingli, mais conciliador, nele Lutero, aquele jeitão dele. Zwingli estava sempre envolvido na política e na economia. Ele achava que os cristãos da reforma, o cristão pode reformar, pode transformar a cultura, né, da sua região. Ele acreditava que Deus não somente queria modificar, mas também se envolver nas coisas, na cultura, na economia, na política. E ele acreditava muito nisso e levava isso a sério, né? Ele acreditava que tudo isso era para a glória de Deus. E se envolvia até nas questões militares, né? Onde uma dessas batalhas ele era capelão e acabou sendo morto em batalha, né? Por isso que ele não é tão lembrado, porque ele foi morto cedo, teve poucos escritos, né? E mais tarde veio Calvino, né? Outro renovador, utilizando também as ideias e algumas teses de Zwingli. E aí está o nosso reformador Zwingli.